Olá a todos e a todas, tudo bom? Eu sou Vinícius Soares Alves Mendes, sou psicólogo, mestre em psicologia e doutorando em psicologia pela Universidade Salgado de Oliveira. Sou orientado pela professora doutora Adriana Benevides Soares, membro do Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da pós-graduação no Brasil. Bom, para começar, bem-vindo a todos e todas a essa aula. A gente vai começar pela introdução e depois a gente vai entrar no que é a pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Bom, para começarmos, vamos falar um pouquinho da história da pós-graduação no nosso país. Bom, desde a década de 1930 surgiram os primeiros passos para a pós-graduação no Brasil através da união de professores nacionais em parceria com professores que vieram de fora do país. E aí, nesse primeiro modelo, envolvia uma espécie de tutoria entre professores catedráticos e discípulos com o intuito de formar futuros docentes para as universidades do país. Inicialmente, funcionava como uma extensão da carreira de docente e, pela falta de regulamentação, uma defesa poderia durar até décadas. Não tinha um tempo estabelecido para isso até então. E, bom, falando um pouquinho na linha do tempo, né, foi ali na década de 40 que o termo pós-graduação foi utilizado pela primeira vez de modo legal. A gente não está falando de regulamentação ainda, a gente está falando de uma legalidade, de uma coisa oficial. Mas foi um termo usado ali nesse primeiro momento. Bom, a partir da década de 50 foi feito um acordo de convênio entre universidades do Brasil e dos Estados Unidos para promoção de pesquisa e educação, que é esse contato que eu conversei com vocês inicialmente. Depois disso foram criados o CAPES e o CNPq, que mais tarde a gente vai compreender um pouquinho mais o que são esses órgãos. Bom, dando continuidade, foi na década de 60 que a gente teve momentos emblemáticos para a pós-graduação no país. Vários eventos ocorreram, desde o reconhecimento do governo federal da formalização da pós-graduação como um novo nível educacional, ou seja, um nível que vai para além da graduação, a criação dos primeiros programas de mestrado e doutorado, a criação da Universidade de Brasília, a UNB, que foi emblemática, porque criou o conceito de departamento, o regime de trabalho com dedicação exclusiva, que hoje é super comum da gente ver principalmente nas universidades públicas, e a pós-graduação como uma atividade institucional regular, que até então a gente não tinha. Então a gente está vendo que a coisa está crescendo em termos de formalizar a pós-graduação. Bom, também tivemos na década de 60 o parecer 977, que é o parecer Sucupira, que aí sim a gente tem a implementação formal da pós-graduação, agora falando em território nacional. Temos também, com isso, advindo desse parecer, a regulamentação dessa pós, além da implementação, a regulamentação. E a regulação mais rigorosa das especializações. Porque, bom, a gente está vendo aqui que após existe especialização, existe o mestrado, existe o doutorado. Então, tudo aqui funcionou através de etapas. Foi na década de 1970 e 1980 que tivemos a que até hoje é conhecida como a divisão de pós, sendo stricto sensu e lato sensu. Tivemos também a criação dos Planos Nacionais de Pós-Graduação, PNPG, e a criação da FAPERJ no Rio de Janeiro. Até uma curiosidade interessante é que de 1963 até 2004 foi investido publicamente 11,1 bilhões em bolsas de mestrado e doutorado, 60% CAPES e 40% CNPq. Para a gente ver o tamanho da importância de investimento nessa área. Bom, nas décadas de 90 e 2000, a gente teve uma falta de planejamento nacional de desenvolvimento do setor entre os anos de 90 e 2004, que a gente teve um baque ali nos investimentos em pós-graduação, e o retorno do Planejamento Nacional de Desenvolvimento no setor veio em 2005, com o 5º Plano Nacional de Pós-Graduação, que ele vai ditar
as diretrizes para o período de 2005 a 2010. Bom, em 2010, a CAPES instaurou a Comissão Nacional pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação referido a esse período posterior, que é 2011 a 2020, que, enfim, foi o último que a gente teve até então. Bom, para a gente poder entender um pouquinho mais dessa história e até pela importância que esses planos nacionais de pós-graduações tiveram, a gente vai entender as ênfases do porquê que cada um deles surgiram até aqui. Bom, a gente tem o primeiro plano nacional, que foi de 75 a 79, com a formação de especialistas para o sistema universitário e os setores industriais e públicos. Bom, o segundo, em 82 a 85, o aperfeiçoamento da qualidade da formação em nível de pós-graduação. De 86 a 89, tivemos o terceiro, que tinha ênfase na importância estratégica da pós-graduação para a autonomia nacional. O quarto, que ele foi não promulgado, a ênfase foi a diversidade do modelo de pós-graduação, mudanças no processo de avaliação e inserção internacional do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Já o quinto, de 2005 a 2010, tivemos a ênfase na minoração das assimetrias regionais, aprimoramento do processo de avaliação qualitativa da pós-graduação e o impacto da pós-graduação na sociedade e no setor produtivo. Já a última que a gente teve até agora, a sexta, de 2011 a 2020, tivemos como ênfase a melhoria da qualidade da educação básica, formação de recursos humanos para os setores considerados estratégicos e busca de internacionalização e da cooperação internacional da pesquisa e dos programas de pós-graduação, estímulo ao financiamento dessas pós-graduações também. A gente tem como ver aqui uma coisa muito interessante que a gente vê até hoje, que é a tentativa de internacionalizar a produção científica nacional e também uma maneira de trazer mais os benefícios que a pós-graduação tem para toda a sociedade. Então esses planos, eles dizem sobre diretrizes nacionais que eles não são diretrizes apenas para quem está envolvido na pós, mas é de uma maneira também de conectar a pós com a sociedade. E, afinal de contas, falamos um pouquinho da história, de como surgiram as coisas, mas o que vem a ser uma pós-graduação? Bom, a pós-graduação ela é compreendida como uma formação educacional e profissional destinada a pessoas que concluíram a graduação. E tem algumas características, como proporcionar a continuidade do conhecimento, ser norteada pela inovação, produção de conhecimento e pesquisa e atualização acadêmica. É uma opção para aqueles que terminaram a faculdade, né? E vai gerar benefícios, como aprimorar o conhecimento da pessoa, aprimorar suas práticas, um modelo de inserção no meio das pesquisas, né? Enfim, aprimorar esse lado que começa ali um pouquinho na graduação, mas vai ter todo um boom novo de conhecimentos a partir da pós, oportunidade de lecionar academicamente, né? De dar aulas em universidades, fazer divulgação científica, né? Levando a ciência para a sociedade e fazer pesquisa propriamente dita, no fim das contas. Essas são algumas dos benefícios que pode gerar tanto para si mesmo quanto para a sociedade. E aí, nesse sentido, a gente tem dois tipos de pós-graduação. A pós-graduação lato sensu, que é um tipo de pós-graduação com foco em especializar e profissionalizar o estudante, que pode ser especializações, MBA, MBE, e a pós-graduação stricto sensu, que é um tipo de pós-graduação com foco na carreira acadêmica, que pode ser mestrado, doutorado e pós-doutorado. Bom, quais são as principais entidades por trás da pós-graduação no nosso país? A primeira coisa que a gente precisa comentar é a respeito do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai estar por detrás ali de tecnologia, inovação e comunicação. E tem basicamente como objetivo principal fomentar as ciências no Brasil. Fomentar um incentivo à ciência, como pensando mesmo de modo prático, através principalmente de verba.
verba governamental direcionada à ciência. É fundamental para o desenvolvimento do país, porque a gente sabe que a ciência ela traz desenvolvimento para a nação. Promove o reconhecimento dos pesquisadores e instituições de pesquisa pela comunidade científica internacional, como a gente pode ver na própria história, né, das pós-graduações. Promove a soberania nacional, assim como promove e fomenta a pesquisa, ciência, inovação e tecnologia. Intermedia as relações institucionais referentes à ciência e inovação no país e gera apoio a instituições de pesquisas e pesquisadores através de financiamento, ou seja, de verba governamental para a pesquisa. Já o CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação, tem como missão expandir e consolidar a pós-graduação, estrito sensu, e na formação de professores da educação básica. E aqui a gente vai ter as seguintes competências ao CAPES, como a avaliação da pós-graduação estrito sensu, o acesso e divulgação da produção científica, o investimento na formação de pessoal de alto nível no país e no exterior, promoção da cooperação científica internacional, indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para educação básicas nos formatos presenciais e à distância. Os resultados da CAPES servem para fomentar a base política para a pós-graduação, impactando no investimento à pesquisa, como através de bolsas de estudo, auxílio e até apoio. Já a FAPERJ, por último, é a Fundação Carlos Chagas Filhos de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A gente até agora falou sobre instituições a nível nacional e aqui a gente está falando sobre uma instituição a nível do Estado do Rio de Janeiro. É uma fundação que foi criada na década de 80, que tem por finalidade o fomento à pesquisa em ciência, tecnologia e inovação no Estado do Rio de Janeiro. É vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem por objetivo estimular a ciência e o desenvolvimento tecnológico no Estado do Rio de Janeiro, apoia projetos e programas de instituições acadêmicas relacionados à pesquisa também no Estado e concede bolsas e auxílios aos pesquisadores envolvidos em promover toda essa inovação que vai gerar benefício, obviamente, para a nossa sociedade. Bom, entendido um pouco da história, entendido quem financia, entendido um pouquinho o que é pós-graduação estrito ou lato sensu, vamos adentrar um pouco para falar quais são as pós-graduações dentro do lato sensu. Bom, elas são várias, mas principalmente três. A primeira, que é a mais comum, é a especialização. O curso de especialização ele vai ter foco em abraçar profissionais que querem mais expertise em certos temas ou para o seu trabalho, funcionando como um aprofundamento em determinado tema de interesse. Óbvio, não é uma segunda graduação, é você ser um especialista em algo que você tem interesse de estudo e colocar em prática. O curso ele pode permitir o melhoramento profissional, até gerando transição de carreira, ou que um sujeito possa até lecionar no ensino superior. Se a gente parar para pensar, a especialização não tem como principal foco pensarmos em pesquisa, mas aprimorar aquele profissional, embora exista algum nível de pesquisa ali envolvida. O MBA, ou Master of Business Administration, é um curso voltado para a área de gerência e administração. Geralmente é feito por pessoas que buscam exercer cargos de liderança e que pertencem ao público empresarial. Tem foco bem prático, então ele vai falar sobre esse mundo mais corporativo por uma via que vai falar mais sobre uma parte administrativa, uma parte de gerência, uma parte de liderança, que é muito importante para as empresas. O MBE, ou Master of Business Economics, é um curso voltado para a área de economia e finanças, voltado para quem busca cargos no mercado financeiro ou que possua relação com elementos da economia e finanças. Então, não é como MBA,
apesar de ter alguma aplicação que possa também ser empresarial, contudo voltado para o mundo financeiro. Bom, dito as principais pós-graduações lato sensu, vamos falar sobre as principais stricto sensu, que basicamente são três. A primeira dela, que é a porta de entrada para pesquisa no país, para quem terminou a sua graduação, é o mestrado, que é um curso indicado para as pessoas que buscam se inserir no meio científico propriamente dito e desenvolver um pensamento crítico e desenvolver ali o pensamento de pesquisa, o pensamento científico. Ele tem como foco inserir aquele estudante que acabou de sair da graduação na vida acadêmica, fazendo com que ele comece a produzir conhecimento através de pesquisa e tenha os seus primeiros passos transmitindo conhecimento através de aulas e congressos, principalmente. Bom, a pessoa se tornou um mestre e agora ela quer continuar a vivência na vida acadêmica. Então ela parte para o doutorado. O doutorado é um momento de se aprofundar ainda mais na vida acadêmica, tendo seu foco em produzir um pesquisador e um professor acadêmico também. Aqui, a carga de estudo se torna cada vez mais intensa. Ele dedica muito mais tempo, ele dedica muito mais sua vida, e é necessário que o doutorando produza algo original para esse meio científico. Ele produz uma inovação. Quem termina o mestrado, mestre. Quem termina o doutorado, doutor. E, por fim, temos o pós-doutorado, que embora não gere um título de pós-doutor, esse título não existe, ele se trata de um processo de continuidade aos estudos daquele doutor que se formou. Aqui não há disciplinas a serem cursadas, mas uma dedicação total a um determinado tema de interesse do pesquisador. Vale ressaltar que esse programa funciona como uma expansão do doutorado e, como eu disse, não gerando um título de pós-doutor, mas gerando essa expansão das pesquisas que aquela pessoa já tinha em seu know-how. Bom, aqui estão as minhas referências. Agradeço a todos e a todas que estiveram comigo até agora e muito obrigado. Até a próxima.